Meus irmãos, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus continue sendo derramada sobre o seu povo. Essa manhã a gente vai falar sobre como enfrentar as dificuldades de uma maneira saudável. Os irmãos sabem que a gente não está se reunindo ainda em razão desse período de pandemia, mas nós estamos encaminhando as mensagens para os irmãos assistirem e acompanharem na palavra do Senhor e serem edificados pela palavra do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 5. A gente vai ler somente um versículo, mas durante a exposição estaremos lendo toda a passagem. Marcos, capítulo 5, versículo 36, que diz assim: Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Existem certas teologias que dizem que a diversidade é obra do diabo. Claro, como já falamos inúmeras vezes, o diabo ele atua na vida do ser humano, tentando desviá-lo dos caminhos do Senhor, tentando atrapalhar a vida dele. Mas a gente tem que entender que a igreja do Senhor também passa por dificuldade, também passa por aflição. O mundo, ele já é maligno. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pedro disse: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Então, cabe ao cristão viver a diversidade de um modo bíblico, de um modo que esteja de acordo com a palavra do Senhor. O encontro de Jairo com Jesus certamente vai nos esclarecer como nós podemos lidar com as adversidades. O relato se encontra no Evangelho de Marcos, e Marcos ele foi discípulo de Pedro. Os estudiosos dizem que o Evangelho de Marcos é o mais antigo dentre os evangelhos, e Marcos ele escreve para um destinatário, para um público não judeu. A gente percebe quando estuda todo o Evangelho, vemos algumas características, até aqui na passagem que a gente vai expor nessa manhã, a gente vai perceber como ele procura explicar alguns termos que eram comuns para os judeus, mas para o não judeu não era comum. E Marcos ele tem um propósito de mostrar o poder de Jesus sobre a natureza, sobre os demônios, sobre as doenças, sobre as mortes. A passagem que nós lemos se encontra no capítulo 5. No capítulo 5, Jesus ele cura um endemoniado gadareno. Conhecemos essa história, um homem que era possesso de demônios e todo mundo tinha medo e ninguém conseguia contê-lo. E do versículo 1 até o versículo 14, nós temos esse registro: Jesus age extraordinariamente curando. Depois, Jesus ele acaba sendo convidado a retirar-se, não é? Há todo um problema ali por causa dessa cura, dessa libertação que Jesus fez daquele endemoniado gerazeno ou gadareno. Depois de Jesus ser convidado a se retirar, diz o texto paralelo de Mateus, capítulo 9, que Jesus foi para a sua cidade, uma referência à cidade de Cafarnaum. E lá em Mateus 9,14, é dito que ele se encontra com os discípulos de João, e os discípulos de João conversam com ele, questionam sobre o jejum dos discípulos, porque eles não realizavam. E aí, enquanto Jesus está conversando, porque Jesus dava atenção às pessoas, aparece um homem chamado Jairo. Jairo era um dos principais da sinagoga. Marcos capítulo 5, versículo 21 e 22 diz assim, acompanhe: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Jairo ele se prostra aos pés de Jesus, e isso realmente é complicado para aquela liderança judaica. Veja que o versículo 23 diz: E insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Então Jairo, ele se prostra
ele suplica insistentemente que Jesus cure sua filhinha. Lucas capítulo 8, versículo 42, chega a falar sobre a idade dela. Ela tinha 12 anos de idade. E Jesus, ele atende esse pedido. Só que tinha uma grande multidão que estava comprimindo ele. O versículo 24 diz: Jesus foi com eles, se você observar. Grande multidão seguia comprimindo-o. Então, o relato que segue após essa saída de Jesus dali, com a intenção de atender o pedido de Jairo, nos mostra o relato de uma cura de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. No versículo 25 até o 34, nos mostra essa história. O texto vai nos dizer que ela sofria, havia 12 anos. O versículo 25 diz: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Então, essa mulher, ela gastou seu dinheiro com os médicos, não tinha mais dinheiro, ela sofreu por muito tempo, era uma espera muito longa, 12 anos esperando, tentando se tratar dessa enfermidade. E diz o texto que ela toca em Jesus e ela fica curada. E Jesus para, perguntando quem foi que tocou nele. E então Jesus dialoga com ela. Veja que, tendo ouvido a fama de Jesus, versículo 27, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Então Jesus, ele conversa com ela. Só que a angústia de Jairo, que estava esperando que Jesus seguisse, aumenta. No versículo 35 diz: falando ele ainda, quando chegaram, alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Então Jairo, ele fica realmente muito angustiado. Entretanto, você vai perceber que Jesus não dá ouvido aos mensageiros da angústia. Jesus chama Jairo e o conclama a ter fé e a seguir caminhando, crendo que o Senhor poderia agir. Veja o versículo 36 e 37, diz: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Jesus então chega à casa de Jairo e ele indaga sobre o pranto. Por que é que o pessoal está chorando? E Jesus chega a dizer que a criança dormia, o que vai levar as pessoas a rirem, claro, porque para aquelas pessoas e para nós, alguém chegar no velório, a criança morreu, dizer: não, olha, ela está dormindo, realmente é algo muito estranho, principalmente para muitas pessoas que talvez não conhecessem Jesus ou não crescem nele. Versículo 38 ao 40 diz: ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Então o pessoal realmente riu. Só que Jesus, ele vai determinar que todos saiam. Já que estão rindo, saiam todos. Fiquem somente os pais da criança, e os 3 discípulos que estavam acompanhando. E então Jesus vai e ressuscita a criança, diz a palavra do Senhor. Veja que, tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus lhes ordenou expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina.
Embora o propósito principal da passagem seja ensinar sobre o poder do Senhor Jesus, sobre a morte, Ele é o Senhor da vida e também o Senhor da morte, é Ele quem detém todo o poder, nós podemos tirar algumas lições preciosas sobre como nós lidamos com a adversidade, como nós lidamos com as dificuldades da vida. E nós podemos lidar com a dificuldade, com os obstáculos, conscientes de algumas verdades, aprendendo algumas verdades. A primeira é sobre o propósito de Deus. Jairo, ele era um dos principais da sinagoga. A sinagoga, os irmãos sabem, surgiu naquele contexto de cativeiro do povo de Israel, longe de Jerusalém, longe do templo. Então surgiu como local de adoração e depois acabou continuando como locais de adoração fora do templo. E a liderança judaica era inimiga de Jesus. Todos conhecem essa história, todos sabem que os judeus eles perseguiam Jesus, eles tinham inveja de Jesus, eles tramavam para matar Jesus. Entretanto, nós vamos ver um dos líderes prostrado, suplicando o auxílio divino, como nós lemos aqui. Então, poxa, daquela liderança que estava perseguindo Jesus, veio alguém que era um dos principais da sinagoga. E aí talvez nós pudéssemos perguntar, se não fosse esse problema de saúde da filha, será que Jairo, um dos principais da sinagoga, estaria atrás de Jesus, se prostraria perante Jesus? Ou ele estaria do lado dos perseguidores de Jesus? Não sabemos. O texto ele não fala sobre isso. O texto só nos mostra que ele vai se prostrar. Ele sendo um dos líderes, ele vai se prostrar. Então, o propósito do sofrimento dele, através da adversidade, era esse, fazer com que ele se aproximasse do Senhor. Ao longo da Bíblia, ao longo da história do povo de Deus, o sofrimento muitas vezes foi usado para o Senhor trazer benefícios para o povo dele. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, diz: Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então veja que Deus usou lá as dificuldades para ensinar o povo. Também para provar o povo, Pedro diz: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Então, a adversidade, ela serve para provar. Há também a finalidade de curar feridas da alma. Veja que, segundo aos Coríntios 12, verso 7, diz: e para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, isso é Paulo falando, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Paulo, ele recebeu esse espinho para que o seu coração não se exaltasse, perante o Senhor. Até um hino do Inário Novo Cântico, o hino 116, que diz: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Então, enfrentar, irmãos, a dificuldade, os obstáculos, de maneira bíblica, é enfrentá-la tendo consciência de que Deus tem um propósito para todas as coisas. Além disso, nós podemos lidar com a adversidade, consciente do propósito de Deus, mas também, em segundo lugar, consciente do poder de Deus. Essa é uma segunda verdade que nós não podemos abrir mão. Jairo revelou essa consciência quando ele buscou Jesus, chefe da sinagoga. Mas por que foi que ele buscou Jesus? Porque ele tinha consciência de que Jesus poderia curá-lo. O registro nos diz que quando Jesus conversava com a mulher curada do fluxo de sangue, chegou a notícia. A notícia era que, olha, tua filha morreu. Entretanto, Jesus encorajou Jairo a ter fé no poder absoluto do Senhor. Lucas capítulo 18, verso 17, nos diz que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Convém ressaltar, porém, que a ação de Deus para livrar o homem do sofrimento não está condicionada ao nosso comportamento, está condicionada à soberana vontade dele. Deus querendo nos livra, Deus
não querendo nos livrar, Ele não nos livra. Então, não há uma série de procedimentos, de reunião, de descarrego e outras coisas para nos livrar do sofrimento. Não existe isso. Deus se utiliza de vários meios, nossa fé, nossa vida piedosa, para derramar sua bênção sobre nós, querendo. Ele não querendo, Ele não nos livra de nossa adversidade. Certa vez, um leproso chegou para Jesus, está lá em Marcos capítulo 1, verso 40, ele diz: se quiseres, podes purificar. Então ele tinha essa consciência de que o Senhor era poderoso, mas dependia da vontade do Senhor. Além do propósito de Deus, além de conhecermos o propósito de Deus, irmãos, as adversidades também nos fazem conhecer a glória de Deus. Além do propósito, além do poder, as adversidades nos mostram a glória de Deus. Diz o texto que quando Jesus chega na casa, ele encontra um ambiente muito triste, um velório, a criança tinha morrido. Diz também o texto que nós lemos aqui, que Jesus ele pergunta a razão do choro daquelas pessoas. Por que é que Jesus faz essa pergunta? Certamente alguém pode ter se indagado. Claro que ele está chorando porque a menina morreu. Mas Jesus diz: olha, vocês estão chorando por quê? Ela apenas dorme. E aí eles zombam. Entretanto, depois disso, Jesus faz um milagre. E aí depois do milagre, todos ficaram maravilhados, diz o versículo 42. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. A dificuldade na vida de Jairo, o obstáculo na vida de Jairo, foi uma oportunidade também para a manifestação da glória de Deus. Paulo, escrevendo em sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 20, diz: também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Cristo ele é engrandecido. Livremos-nos da dificuldade ou não, ele é engrandecido em nossa vida. Então, nossos problemas, irmãos, muitas vezes são oportunidades para que pessoas, além de nós, contemplem a glória de Deus. E não somente quando eles são solucionados, mas também quando nós conseguimos passar por ele de forma serena e bíblica, e assim a gente o enfrenta. Concluindo nossa mensagem, o sofrimento ele faz parte da vida desse mundo. A realidade é um erro, é uma heresia, o ensino que diz que o cristão ele não pode sofrer. Está errado. O cristão ele pode sofrer, ele sofre sim. Portanto, as adversidades elas devem ser enfrentadas com a consciência de quê? De que Deus ele tem propósito, ele manifesta o seu poder e ele manifesta a sua glória. Isso é importante para a nossa vida? Sim, claro. Nós podemos tirar inúmeras aplicações para a nossa vida. Dentre elas, em primeiro lugar, que todos nós temos problemas, quer crentes, quer descrentes. Pessoas ali não conheciam Cristo. Havia pessoas que não conheciam, não sabiam desse poder dele. Mas problemas são a realidade na vida de todo mundo. Entretanto, é muito melhor enfrentar os problemas, enfrentar as adversidades na companhia de Jesus. Aos crentes, irmãos, eu diria: repousem no Senhor. É isso que eu diria para os crentes. Aos descrentes, eu diria: busquem o Senhor Jesus como Salvador de suas vidas, porque dificuldade nessa vida realmente é muito ruim, mas a vida, aliás, a perdição eterna, afastado do Senhor no inferno, é muito pior. Se você não aguenta as dificuldades daqui, saiba que no inferno, passar a eternidade longe do Senhor, realmente é muito pior do que esse sofrimento aqui na terra. Aqueles que estão desviados, estão
mancos, manquejando nos caminhos do Senhor, eu diria, voltem-se enquanto há tempo, porque os dias são maus, todo mundo está vendo, está muito claro aos nossos olhos, e não queiram ser um daqueles que Jesus vai dizer no dia do juízo: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, nunca vos conheci, como ele diz na sua palavra. De modo nenhum, que nós busquemos nos aproximar do Senhor Jesus para que possamos enfrentar a adversidade de modo saudável, conhecendo o propósito dele, o poder dele e a glória dele. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém.